Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de 15 Minutos com a Bíblia e nós vamos continuar então com o ministério de Jesus. Já falamos sobre a infância de Jesus, já falamos sobre os eventos que sucederam logo depois então do seu nascimento e o motivo de Jesus ter ido passar um tempo no Egito, voltar para a Galileia. E fora essa situação do nascimento de Cristo, nós vamos ter só uma narrativa a respeito da infância de Jesus, que é quando Jesus ele vai com sua família participar de um momento de Páscoa em Jerusalém e ele se perde da família e José e Maria começam a procurá-lo depois de dá-lo por perdido e encontram ele no templo conversando com os líderes religiosos que inclusive se admiram muito que aos 12 anos esse menino já tenha tão grande conhecimento bíblico. Fora isso, nós não temos nenhuma narrativa bíblica a respeito de onde Jesus estava ou o que Jesus fez durante sua infância. Na verdade, o que surgiram é vários livros com um conteúdo um tanto quanto mitológico a respeito do que Jesus teria feito. Um deles narra que Jesus teria ido morar na Índia e depois retornou para a Galileia para se apresentar como Messias, o que provavelmente nós não temos historicamente não temos nenhum respaldo para apoiar essa história. E inclusive algumas histórias que surgiram a respeito da infância de Jesus, em que ele fazia pássaros mortos sobreviverem quando encostava seu dedo, ele fazia encher cântaros de água antes deles serem colocados nos rios e tudo mais. Mas isso são histórias medievais que também não têm nenhum respaldo bíblico e nenhum tipo de fonte de veracidade. Então o único elemento que nós temos a respeito da infância de Jesus antes dele começar o seu ministério é esse evento aos 12 anos, narrado no Evangelho de Lucas, e o que é interessante, porque Lucas, no início do seu evangelho, diz que ele vai fazer uma pesquisa a respeito de Jesus para saber se é ou não possível ou se é ou não verdadeira a história de Cristo. E aí então, Lucas, fazendo essa pesquisa, nos narra isso. Provavelmente, Lucas deve ter pego de alguma testemunha da época esse relato, porque em nenhum outro momento nós temos esse relato a respeito de Jesus ou qualquer parte da infância dele. Fora isso, então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas iniciam o ministério de Jesus com um evento bem fortuito, que são dois eventos que Jesus teve para iniciar o seu ministério. O evangelho de João narra um evento um pouquinho diferente. O evangelho de João vai mostrar Jesus iniciando o seu evangelho com a transformação da água em vinho em um casamento na cidade de Caná, na Galileia. E Mateus, Marcos e Lucas vão iniciar o evangelho, ou o ministério terreno de Jesus, com o batismo de Jesus diante de João Batista. E depois, então, Jesus vai até o deserto por 40 dias e 40 noites, onde ele é tentado por Satanás durante esse tempo. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23, diz que Jesus iniciou o seu ministério com cerca de 30 anos. Nós não podemos afirmar que Jesus tinha exatamente 30 anos no início do seu ministério. Aí, como Jesus teve 3 anos de ministério e morre perto do ano 33, se convencionou dizer que Jesus tinha 33 anos. Mas Lucas fala que Jesus tinha cerca de 30 anos. Isso pode ser 31, isso pode ser 32, o que nos dá então uma idade depois mais avançada. O ministério terreno de Jesus ele durou exatamente 3 anos. Nós temos no Evangelho de João 4 Páscoas narradas. Então, capítulo 2, nós temos Jesus descendo pela primeira vez a uma Páscoa, e já vamos acompanhar isso. Capítulo 5 mostra uma segunda Páscoa. Então, esse é o período de 1 ano. O capítulo 6 fala de outra Páscoa. Então, entre o capítulo 5 e 6, mais 1 ano. É o segundo ano. E capítulo 11, que vai ser então a morte de Jesus, mostra o terceiro ano do ministério de Jesus.
Então nós temos bastante segurança em dizer que o ministério de Jesus, sim, durou cerca de 3 anos, e o ministério, quando chamamos, é esse ministério de Jesus de cura, apresentação do reino de Deus, revelação de que ele é o Messias prometido, a ideia de que ele vai morrer na cruz para o perdão dos pecados e depois então a sua ressurreição. Jesus passa a maior parte do seu ministério então na Galileia, e uma pouca parte do seu ministério é desenvolvida realmente na Judéia ou em Jerusalém. Esse é um erro comum que a gente faz, que a gente acha que Jesus está sempre em Jerusalém, mas na verdade a maior parte do ministério de Jesus é desenvolvido na parte norte, que é a parte da Galileia, um pouco na Pérea, que são as partes das cidades gregas, e um pouco na Judéia. O ministério de Jesus começa então efetivamente depois do seu batismo e depois da sua tentação no deserto, e João capítulo 2 nos diz que Jesus fora convidado para um casamento na cidade de Caná. Nesse casamento, houve uma situação constrangedora para os noivos, que foi a falta de vinho. E naquele momento, a sua mãe pede para ele se ele não pode ajudar os noivos. Jesus dizendo que a hora dele ainda não havia chegado, e esse é um bom mistério do Evangelho de João, mas Jesus conversa com o chefe da festa e diz: encham de água esses potes. Depois que encheram de água, ele manda o pessoal provar, e ali está um ótimo vinho. Esse é narrado como o primeiro milagre que Jesus fez em seu ministério. Depois disso, mostra que Jesus desce, então, depois desse casamento, ele vai até Jerusalém a fim de participar com algumas pessoas dessa festa da Páscoa. Lá, Jesus chega e encontra, no final do capítulo 2 de João, um ambiente religioso totalmente oposto ao que o Antigo Testamento diz que deveria ser feito. A Páscoa era uma lembrança para o povo judeu que eles deveriam lembrar da ação poderosa de Deus, livrando o povo do seu cativeiro egípcio, da sua escravidão, e fazendo esse povo agora passar pelo mar e ter a nova possibilidade de ser um povo livre, que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai por meio de Moisés e depois rumaria para a terra da promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. O problema é que os judeus haviam transformado isso em um comércio. Ao chegar lá, Jesus provavelmente descobriu, ou ele já sabia, Jesus vai revelar a todo mundo o grande comércio que esses homens haviam feito com a casa do seu pai, que naquele momento era o templo. O templo para os judeus significava a presença de Deus no seu meio. E eles haviam transformado o templo dos judeus, então, em um grande mercado, onde para participar da Páscoa, algumas pessoas iam lá doar ofertas nos gasofiláceos do templo, largar moedas lá, que eram as moedas que iam ser usadas para sustento dos religiosos. Ao mesmo tempo, era comum que as pessoas levassem carneiros para fazerem os seus sacrifícios. E o que acontecia é que o sacerdote só sacrificava os carneiros que ele aprovava como correto. O sacerdote não podia sacrificar qualquer carneiro. Então algumas pessoas chegavam lá, às vezes, com o seu próprio carneiro, e o sacerdote não aceitava, mandava ele comprar de uma outra pessoa, que provavelmente depois daria uma parte do seu lucro aos sacerdotes. Também havia um momento em que as pessoas chegavam de vários locais, então era necessário trocar, porque dentro do templo você tinha que usar apenas a moeda do templo. E as pessoas chegavam de vários locais, cada um com suas moedas. Então eles tinham que fazer uma troca de dinheiro, um câmbio. Então o que acontecia é que nessa época a moeda do templo era super valorizada, enquanto a moeda das outras pessoas era super desvalorizada. Então quando as pessoas chegavam lá para trocar, elas ganhavam muito pouco pelo que elas tinham e pagavam muito pela moeda que eles tinham que comprar, que era depois a moeda usada no templo. Ao observar toda essa situação, Jesus então se enche de ira divina, derruba as mesas dos cambistas e
vai agora enfrentar diretamente os religiosos judeus, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai em um comércio. E aí então os líderes religiosos até enfrentam ele, dizendo: mas quem é você? Que autoridade tem você para fazer isso? E Jesus, já naquele momento, ele diz assim: eu vou dizer para vocês quem eu sou. Derrubem esse templo e em 3 dias eu o erguerei de novo. E algumas pessoas não entenderam o que Jesus estava dizendo, pensando que Jesus estava falando do templo físico, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. O próprio João, ao escrever o Evangelho, anota isso. Jesus estava falando: derrubem esse templo e eu colocarei de pé em 3 dias. Isso já é uma alusão à própria morte e ressurreição de Cristo. E as pessoas achando que Jesus estava falando do templo, tanto que um dos judeus disse: mas esse templo aqui está há 40 anos em reforma, agora tu vai dizer que em 3 dias tu reconstrói ele. As pessoas não entendiam exatamente o que Jesus estava falando. Jesus então faz essa primeira purificação do templo, e o Evangelho de João diz que Jesus vai ter uma conversa com um homem chamado Nicodemos no capítulo 3. Esse Nicodemos era um grande líder religioso que viu Jesus fazer algumas coisas, porque ele vai até Jesus dizendo: Jesus, eu acho que tu vem de Deus, porque ninguém faz o que você fez se não vier de Deus. E então esse homem vem conversar com Jesus para talvez tirar alguma dúvida. E o que acontece é que Jesus vai apresentar a esse homem o reino de Deus. O capítulo 3 de João, Jesus está conversando com um religioso judeu. E Jesus agora vai tirar todo o alicerce que esse judeu acha que tem a respeito de sua religiosidade e a respeito de chegar até Deus. Esse judeu, ele está seguro por detrás da armadura da religiosidade judaica, e Jesus vai conversar com ele e vai explicar que essa religiosidade judaica, ela na verdade não o protege como ele achava que protegeria. Que a base da conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus disse que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Toda a conversa de Jesus e Nicodemos gira em torno dessa questão de nascer de novo. E Nicodemos pergunta: mas como é que eu posso nascer de novo? E Jesus está a todo momento fazendo Nicodemos, um religioso judeu, lembrar do Antigo Testamento e das promessas que Deus fez a seu povo, dizendo que um dia o seu povo seria lavado dos seus pecados e o próprio Deus colocaria o seu Espírito dentro do seu povo. Então, a conversa entre Jesus e Nicodemos gira em torno de nascer da água e do Espírito. A água é esse derramar e purificar que Deus vai fazer com o seu povo. E o Espírito é tão somente o Espírito que Deus vai colocar no homem. Mas para que isso acontecesse, o ministério de Jesus precisava ser pleno. Então, Jesus está tentando lembrar a esse homem que ele precisa lembrar das promessas de Deus, e que Deus não prometeu uma religião. Deus prometeu uma nova vida. E como é que se tem nova vida? Nascendo de novo. Jesus, logo no início do seu ministério, está explicando que não é a religião que vai nos fazer ter acesso a Deus, mas sim o fato de nascermos como novas criaturas, feitas novas criaturas por meio dele. Esse religioso judeu, naquele momento, parece não entender muito bem o que Jesus falou, mas o mais interessante é que no final do capítulo do Evangelho, nós vamos ter uma figura chamada Nicodemos, entendendo um tanto o ministério de Jesus e podendo dizer para os judeus que estavam ao seu redor, no mínimo, eu acho que esse homem tinha alguma coisa diferente. Isso já mostra que desde o princípio, Jesus, mesmo sendo um desconhecido, ele já agora inicia seu ministério. E qual é o objetivo de Jesus? Apresentar o reino de Deus e convidar todas as pessoas a viverem nesse reino. Jesus não vem apenas nos oferecer o céu, Jesus não vem apenas nos oferecer a salvação dos nossos pecados. Jesus vem oferecer a possibilidade de vivermos no reino de Deus. Ele conhece o Pai, ele veio enviado pelo Pai do céu até nós para nos convidar a habitar nesse reino de Deus. Então, Jesus já no início do seu ministério,
está nos convidando a fazermos parte do reino de Deus. Então esse foi mais um episódio de 15 minutos com a Bíblia. Não percam os próximos episódios, onde Jesus vai ampliar a oferta do reino, convidar pessoas a fazer parte, fazendo-as compreender o que era necessário para que fizessem parte desse reino. E tudo isso fora da ideia da religião.